Eu realmente tenho hábitos de rico. Terminei de fazer os exercícios, vim em casa, tomei um pequeno almoço, bebi um tanto d'água, agora estou aqui a tomar sol. Os meus hábitos já são de rico, só falta mesmo eu chegar lá. O shape não tá a aparecer, mano. Ei, what the fuck? Ei, tô grosso pra caramba. Enfim, hoje vai ser um dia bem relaxado, não tenho muita coisa para fazer. Vou tomar sol, provavelmente depois vou assistir um pouco, vou dormir. Finais de semana eu não tenho mais o hábito de olhar no mercado. Eu já passo estresse a semana inteira. Continuar a me estressar mais no fim de semana, não faz isso. Fim de semana não. O melhor momento que eu utilizo para tomar conhecimento, para fazer uma análise rápida no mercado, ou mesmo para aprender novos gatilhos enquanto o mercado está a acontecer. Porque a primeira vez que eu tentei fazer um backtest da minha estratégia, me decepcionei com o resultado, deu um resultado extremamente péssimo mesmo, de verdade, péssimo. E aquilo aconteceu por quê? Porque quando eu estou perante o mercado aberto, eu tenho uma mentalidade mais conservadora. Nem toda entrada eu vou estar lá. Porque há certos momentos que eu vou verificar, daqui a pouco tem uma notícia, a notícia vai acontecer assim, eu acho que essa notícia vai contra o que eu acredito, o gráfico de, por exemplo, os pares correlacionados estão indo para a mesma direção, então alguma coisa aqui está estranha, enfim, são vários fatores que eu utilizo enquanto o mercado está em aberto, que, sei lá, prefiro mesmo operar enquanto o mercado está em aberto. E fim de semana mesmo é para descansar. Eu, na verdade, acho que vou aplicar essa regra para mim. Fim de semana não vou abrir o gráfico. Não vou abrir gráfico fim de semana. Fim de semana não é dia para voltar a estudar. Tudo que eu precisava estudar já estudei. É, Hoje passou-me pela cabeça que todo trader deveria ter a taxa de acerto. Qual é a taxa de acerto do trader? E devemos saber diferenciar taxa de acerto do trader e taxa de acerto da estratégia. Porque a tua estratégia pode ter 80% de acertos. Se você como trader tiver apenas 20% de acertos, significa que a taxa de acerto da tua estratégia cai mais do que a metade. Então, muitas das vezes nós esquecemos que a componente humana é o maior dos motivos pelos quais continuamos a fracassar no mercado. E também não tinha só mesmo tipo como fazermos uma espécie de robô que operasse sem sentimento nenhum e tudo mais, porque há certos momentos que o medo por uma notícia, o medo por acontecer uma coisa, saber se adaptar enquanto o mercado está a evoluir, também muda um pouco a nuance, porque o nosso trade não é simplesmente 100% mecânico. Há algumas entradas em que não vai estar bem formada, mas mesmo assim vamos entrar. Há algumas entradas que vão estar perfeitamente formadas, vamos entrar. Há algumas entradas que vamos decidir meter a entrada um pouco mais abaixo, um pouco mais acima. E isso muda muito aquilo que é a taxa de retorno, o risco-recompensa da estratégia, e inclusive mesmo até a própria taxa de acerto. E no meio disso tudo tem os erros humanos. Pô, quando adicionarmos lá os nossos erros, opa. Minha taxa de estratégia pode ter 80% de acerto. Quando eu vou com os meus erros, eu consigo no máximo uns 30% de acerto. Quer dizer que a minha taxa de acerto como trader é muito baixa. Quer dizer que eu cometo muitos erros, mas muitos erros mesmo. Só que é isso, né? É, Eu, para passar essas duas contas de US$ 5.000 que eu tinha aí, vocês sabem que eu cometi um erro. Eu me lembro que foi nos últimos dias eu comecei a arriscar mais do que eu me propus a arriscar. Ou seja, eu levaria um tempo maior para passar nessas contas. Não levaria simplesmente o tempo que eu levei. E eu percebi que se eu quiser, por exemplo, fazer isso novamente, eu terei que voltar a arriscar de novo.
Se eu quiser passar as minhas contas em 2 semanas, eu tenho que elevar o meu risco de $50 por dia para pelo menos $100 por dia. E contas de $5.000 não aguentam esse tanto de risco. $100 por dia é demais. São só uma semana já quebraria a conta. E eu dou-me pelo menos 2 semanas. Porque ter uma semana ruim é muito provável de acontecer. Mas ter 2 semanas consecutivas ruins é um pouco difícil. Então, dou-me pelo menos essa margem, porque durante esses dias, se eu tiver pelo menos um dia positivo, é como se cobrisse a própria semana. Se eu tiver um dia positivo, cobre quase a semana por inteiro, porque o meu risco de recompensa costuma ser um pouco alto, costuma começar de 3 para frente é enorme mesmo, enorme. E outro ponto que eu verifiquei que mudou muito o meu trade. Damn, que bodega é essa? Outro ponto que eu verifiquei que mudou muito o meu trade foi saber andar com stop loss. Só que isso diminui muito, mas muito mesmo, o risco recompensa. Quando o trade caminha, por exemplo, 2 de risco retorno, põe o trade no 0 a 0, ou se tiver um fundo ou topo mais importante a favor da entrada, põe o stop lá. Enfim, vou seguindo com o próprio stop loss, mas sei lá, o risco retorno desse tipo de estratégia não é muito bom. Só que a taxa de acerto aumenta muito, mas muito. É difícil a entrada ir a 2 de risco retorno e voltar e me tirar no 0 a 0. Normalmente me tiraria positivo, porque eu, operando com stop de perto, e agora se o gráfico estiver a tender mesmo para uma direção sem volta, eu consigo ter um desempenho muito bom, porque o stop loss continua a seguir até o gráfico cansar. Se o gráfico não cansar e continuar para aquela direção, o stop loss continua a seguir. E pronto. Isso tem as suas nuances, né? Tem as suas nuances. E ainda não testei muito bem. E ainda não tenho assim um edge muito certo sobre qual é o impacto em termos de risco-retorno, em termos de taxas de acerto, que esse tipo de estratégia poderá trazer, mas é mais ou menos nessa perspectiva. Nós, como traders, temos uma taxa de acerto, a estratégia tem uma taxa de acerto, e juntando as nossas duas taxas de acertos e erros, conseguimos ter a média entre os dois. Então, se você, como trader, tem uma taxa de acerto muito alta e a tua estratégia tem uma taxa de acerto muito baixa, ainda assim vocês conseguirão sobreviver. Se a estratégia tiver uma taxa de acerto baixa, você como trader tiver uma taxa de acerto baixa, não tem o que fazer. Se você tiver uma estratégia com taxa de acerto muito alta e você tiver uma taxa de acerto muito baixa, ainda assim continuas no mesmo fracasso, porque o que vai acontecer é, quando estiveres a ganhar, vais ganhar muito, mas tão logo surgirem aqueles pequenos momentos que nada vai bem, você vai acabar por devolver tudo. Então é isso, né? Vamos tentar lutar para ver se melhoramos as nossas taxas de acerto como pessoas, como traders. Então é isso, não quero estender demais o vídeo, então vai ficando por aqui.